muito importante quando os irmãos se dispõem para pregar o Evangelho, né? Então, eu quero chamar aqui o irmão Cleidson. O irmão Cleidson, ele é um irmão que ele tem crescido na palavra, né? Deus tem trabalhado muito na vida dele, e eu sei que ele tem uma palavra para o nosso coração, em o nome de Jesus, né? A próxima campanha pode ser você. Que tal? Amém? Graças a Deus. Então, nós vamos colocar a vida do nosso irmão diante do Senhor, para que Deus possa usá-lo, e que ele seja um instrumento do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, levante a sua mão direita aqui para frente, para o altar. Vamos abençoar a vida do nosso irmão. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida do nosso irmão, pela obra que o Senhor tem feito na vida dele, pelo despertar da tua palavra. Eu te louvo, meu Deus, porque nós estamos vivendo dentro da promessa do Senhor. O Senhor disse, meu Deus, que levantaria nesse lugar homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para pregar a tua palavra. E então, meu Deus, você esteja usando o teu filho, e que nós estejamos, ó Deus, com o nosso coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a dizer através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria, sabe, quando o pastor fez o convite para estar aqui pregando mais uma palavra. E eu agradeço a Deus, primeiramente, a oportunidade dele, né, estar aqui, porque eu quero aprender um pouco do Evangelho. Então, essa oportunidade que o pastor dá para a gente, isso só faz a gente crescer. Jesus disse que a gente não deve envergonhar do Evangelho. A gente deve aprender para a gente pregar o Evangelho. Então, eu não me envergonho do Evangelho. Então, os irmãos, se eu cometer algum erro aqui, os irmãos me perdoem, né, porque a gente fica um pouco nervoso daqui na frente, mas a gente vai tentar fazer o possível. Então, esses dias nós estamos pregando, né? A gente começar uma campanha sobre o projeto de Deus. Eu achei que os irmãos, cada um de vocês, receberam uma cartinha com os projetos, né? Para a gente estar orando essa semana. Cada um dos irmãos foi ministrar essa semana. Então, por que a gente faz isso? Porque nós acreditamos que Deus é um Deus de promessas, certo? Então Deus tem um plano na vida de cada pessoa aqui nessa noite. Porque quem aqui não tem planos na vida? Quem aqui que não tem projetos, né? Então nós todos a gente estamos debaixo de uma promessa. Promessa feita a Abraão, né? Nós estamos debaixo dessa promessa. Nós somos filhos de Abraão, somos filhos da fé. Então, como nós acreditamos nessas promessas, nós temos projetos também. E Deus, Ele quer abençoar você. Ele quer me abençoar e quer abençoar cada um que aqui esteja nessa noite. Então, a palavra de Deus diz assim, que ninguém chega na presença de Deus com mãos vazias. Você tem que ter alguma coisa para você apresentar diante de Deus. Porque se você não tem as mãos, se você chega na presença de Deus com as mãos vazias, Deus não pode fazer nada por você. Você tem, porque zero não se multiplica, zero é zero. Então, se você tem meio, Deus já pode multiplicar. Então, o importante é você ter alguma coisa nas suas mãos. Então, esse projeto que a gente fizemos nessa carta, é você trazer a realidade, o que está no virtual, para a realidade. Isso agora. Porque as mãos têm o poder de trazer para essa realidade. Você escreveu ali, você tem uns sonhos. Então, você tem que acreditar naqueles sonhos. Esse é o projeto. Deus quer abençoar você de acordo com o que você escreveu ali. O nosso texto básico está em Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Não tem como falar sobre projetos, irmão, sem antes, sabe, uma dessas mensagens. Eu ouvi essa mensagem uma vez, e essa mensagem, ela ministrou muito em meu coração. Depois que eu ouvi essa mensagem, algo se abriu em minha mente, o entendimento do reino de Deus, as coisas espirituais se abriu na minha mente. Então, é uma mensagem que Deus falou comigo muitíssimamente, e eu gostaria de passar um pouco do que eu aprendi para vocês aqui essa noite.
Gênesis capítulo 28, versículo 10. Eu vou ler para os irmãos aqui. Todo mundo encontrou? Amém. O título é A Visão da Escada de Jacó. E partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, pois já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-te-se-á ao oriente, ao ocidente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não deixarei, até que se haja cumprido o que tenha dito. Acordado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Que terrível esse lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e o pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade diante era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardares nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meus pais, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém? Feche seus olhos e vamos orar, Senhor. Senhor Deus e Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para nossas vidas hoje, ó Pai. Queremos, Senhor, te entregar na Tua presença, Senhor, nossas vidas, ó Pai, e dizer, Senhor, que estamos muito alegres de estar aqui em Tua casa hoje, ó Pai. Senhor, sabemos que Tu és o Deus de todos os projetos, ó Pai. Tu abençoa o Teu povo, Senhor. Então estamos aqui nessa noite com um propósito, ó Pai, de trazer, Senhor, de aprender um pouco de Ti, Senhor, de apresentar os nossos projetos a Ti, ó Deus. Ó Senhor, realiza os nossos projetos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem determinado para o Teu povo, Senhor, se cumpra em nome de Jesus. Amém. Vemos? Irmãos, todo mundo conhece as dispensações bíblicas, né? São 7 as dispensações bíblicas. A primeira, inocência. A segunda, consciência. A terceira, governo humano. A quarta, promessa. A quinta, a lei. A sexta, a graça. E o reino milenar é a sétima. Hoje eu quero falar especificamente da quarta dispensação bíblica, que é a era patriarcal. Como eu disse para vocês, essa mensagem foi revelada por um profeta de Deus para mim. E ela marcou muito a minha vida. Então por isso eu quero passar para os irmãos aquilo que eu aprendi um pouco. Sabe, o que é dispensação bíblica? Olha, é um período de tempo dado por Deus, pelo qual Deus julga o seu povo. Então esse período é determinado por Deus. Cada dispensação dessa tem um período. Deus estipula um período para o seu povo, e durante aquele período ele vai se cumprir aquilo que ele quer que se cumpra dentro daquele período. Então, são 7. Então a gente vai falar sobre a quarta, que é a promessa, ou mais conhecido também como era patriarcal. Essa linhagem ela foi começada por um caldeu.
Ora, quem é caldeu? É uma tribo nômade que ocupava os desertos entre o norte da Arábia e o Golfo Pérsico, a antiga Babilônia. Essa linhagem ela foi começada por um caldeu, Abraão. Se dá início, com essa promessa, ela se dá início aí a uma genealogia. E daí por diante, uma série de promessas. Que promessas são essas? Que um dia Deus fez um pacto com o homem e que esse pacto ele nunca seria quebrado. Jacó era o terceiro dessa aliança, era o terceiro desse pacto. Abraão, ele representava uma dimensão. Abraão foi considerado como amigo de Deus, é uma dimensão dessa linhagem. E Jacó, irmãos, ele tem papel fundamental na genealogia messiânica. Ou seja, se Jacó não tivesse nascido, nós não estávamos aqui hoje. Porque foi de Jacó que veio a genealogia messiânica. Então, como eu estava dizendo, Jacó, ele, na minha opinião, assim, ele é muito discriminado, ele é um dos patriarcas mais discriminados, porque ele é o mais mal interpretado e, sem dúvida, o mais humano dos três patriarcas. Por quê? Por que eu falo isso, irmãos? Porque todo ser humano ele tem duas naturezas. Nós temos a natureza aqui de baixo, da terra, a natureza normal, e a natureza espiritual. São duas naturezas que o homem tem. Por que eu falo que Jacó é o mais discriminado, é o mais humano e o mais mal interpretado? Porque se você puxar, quando ele nasceu, você conhece a história, se você puxar pela raiz hebraica, o nome Jacó, a gente ouviu muito falar que Jacó é considerado enganador, usurpador, a gente tem esses 7 atributos que dão ao nome de Jacó. Mas na realidade, o seu nome não significa isso. O nome de Jacó, eu pesquisei, significa aquele que agarra o calcanhar. Por quê? Porque a palavra Jacó em hebraico significa Yaakov. Então, se você puxar pela raiz hebraica, Kov significa calcanhar. Então não tem nada a ver com usurpador, com enganador. Isso é um caráter, é um defeito do caráter dele, não é o significado do nome dele. Então, o significado mais certo seria aquele que agarra o calcanhar. Porque nós conhecemos a história de Jacó, sabemos que desde da barriga da sua mãe, isso Deus já conhecia Jacó, já era predeterminado ele ser o continuador da genealogia, da promessa. Então Deus já tinha, antes que Jacó nascesse, Deus já sabia que ele era o escolhido. E nós conhecemos a história entre Esaú e Jacó, E Jacó ele valorizou mais a bênção do que Esaú, E não digo que Jacó roubou a bênção, porque ele não roubou, ele comprou a bênção por um prato de lentilha. Nós vimos que o irmão Esaú, ele não valorizou a sua bênção. Ele quis comprar, ele quis vender a sua bênção, e Jacó valorizou a bênção, foi lá e comprou por um prato de lentilha. Então, nós conhecemos essa história. Esaú gerou Edom, os edomitas. Edom é o nome dado a Esaú por causa do guisado vermelho com que ele trocou a sua primogenitude. Então, por isso que foi dado esse nome ao Esaú, Edom, porque Edom significa vermelho, por causa do guisado vermelho. Então, nós conhecemos a história, Jacó. Então, isso aí, o que acontece quando ele valoriza mais a bênção que o irmão, aí ele chega no pai, aí ele enganou o pai. Nós sabemos a história. Ele enganou o pai para receber a bênção. Então, ele engana o pai, recebe a bênção e agora ele tem que fugir. Por quê? Porque o irmão quer matá-lo. Quando o irmão chega, ele disse, me abençoa, Isaac, me abençoa. Ele disse, não tem mais como, eu já abençoei seu irmão, então Isaac, jura no seu coração, vou matar o meu irmão. Então, Rebeca, o que ela faz? Ela fala para o seu filho, Jacó, você não pode ficar aqui não, foge para a casa do seu tio Labão. E vai Jacó, sabe, irmãos? Vai Jacó pelo deserto de Harã. Jacó perdido, andando no deserto, sem comer, sem beber, perdido, e porque eu pergunto aos irmãos, o que se passaria na mente de Jacó numa situação dessa? Sabe, por quê? O que os irmãos acham que se passaria na mente de Jacó numa situação dessa? Por mais que ele não fosse o primogênito,
Por mais que ele não recebesse a maior parte da herança, ele tinha uma herança na casa do pai. Quero que os irmãos frisem isso na cabeça, porque ele, olha só como ele valorizou tanto a bênção, que ele largou tudo para trás por causa dessa bênção. Agora Jacó, ele está perdido no deserto, com fome, cansado, e aí fala a palavra que ele acha uma pedra, cansado, e vai dormir. E ele coloca a cabeça numa pedra. Sabe, irmão, eu quero frisar muito nessa pedra, sabe? O que significa essa pedra na vida de Jacó? Jacó, antes dessa pedra era um, depois dessa pedra Jacó era outro. Certo? Ouvimos na palavra? Porque Deus tinha um projeto na vida de Jacó, por isso separou ele. Quando Deus tem um projeto na vida de cada um, irmão, você pode ter certeza, Deus separa você. Você é separado porque Deus tem um projeto na vida de cada um. Quando Deus tem um projeto, Ele separa. E a primeira coisa para onde Deus te leva é o deserto. Por quê? Porque é no deserto que acontecem os milagres da nossa vida. Todos os milagres aconteceram, os maiores milagres aconteceram foram no deserto. Então Jacó, eu peço aos irmãos para pensar, o que se passaria na cabeça de Jacó? Ele estava com frio, sabe? O que será que o inimigo falava para Jacó? Ó, Jacó, o que você está fazendo aqui no deserto, né? Na casa do seu pai você tem água fresca, você tem comida, você tem bebida. O que você está fazendo nesse deserto aqui, né? Então, você já consegue imaginar o que Satanás não podia falar na cabeça dele? Retrocede, Jacó, volta. Sabe, não era a vontade de Deus. Deus tinha um plano na vida de Jacó, por isso separou ele. Separou ele. Então, ficar com a minha seca, irmãos, desculpa. Então, Deus tinha um plano na vida de Jacó, por isso separou ele. Certo? Então, o primeiro lugar que Jacó vai é para o deserto. E ali ele começa a pensar, sabe, eu creio que ele começa a andar naquele deserto e olhar tudo aquilo e pensar no que ele deixou para trás, nos seus familiares, na sua vida que ele tinha, porque o pai, irmãos, o pai era riquíssimo, entendeu? Isaac era riquíssimo. E sabe de uma coisa, irmão? Quando a Bíblia fala que fulano era riquíssimo, a Bíblia não está falando só de riqueza, só de dinheiro, não. Existem 4 tipos de riqueza. Em outra oportunidade eu vou falar para vocês quais são os 4 tipos de riqueza. A pessoa que acha que dinheiro é o principal riqueza, não é não, irmãos. Dinheiro não é riqueza, não. É um nível de riqueza, mas dinheiro não é tudo, não. A pessoa que tem o dinheiro como principal riqueza é uma pessoa mais pobre. Então, Jacó foge e vai para o deserto, sabe? Aí ele está cansado, ele vai dormir. E o que ele acha? Uma pedra para descansar a cabeça. Olha você ver. Coloca uma pedra debaixo da cabeça e vai dormir. E a palavra diz que ele sonhou, né? Era essa escada. Sonhou uma escada que partia ali, da onde ele estava, até os céus. Uma escada enorme. Cruzava e ia até os céus. E nessa escada, irmãos, sabe? Eu quero que vocês prestem muita atenção. Não interprete o que eu vou falar com os olhos materiais. Porque eu vou falar algo aqui. Você olhar para essa escada com os olhos carnais, vamos dizer assim, um olho humano, você não vai ver nada. Simplesmente uma escada. Mas eu falo para vocês o seguinte: aquela escada não era uma simples escada. Era o projeto que Deus tinha na vida de Jacó. Deus revelou para Jacó o projeto que ele tinha na vida dele. Por isso, aquela escada era partir daquela pedra, igual eu disse para vocês, daquela pedra. Porque onde Jacó colocou a cabeça, ele pensou na sua vida. E Deus apareceu para ele e disse, né? Sabe, Jacó, olha o que Deus disse para ele. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-te-á ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Em ti e em a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, presta atenção. Sabe? Olha, o que você acha falar com Deus falando com uma pessoa, com Jacó, na situação que ele estava no deserto? Olha para você ver o que é Deus. Deus nunca vê você como você é. Nunca. Às vezes você próprio não se conhece, mas Deus vê o que você vai ser. Deus vê o seu futuro, Ele não vê você. Falar com um homem igual Jacó, daquela situação onde ele estava, corrido de casa, com fome, com sede,
falar que ia acontecer isso na vida dele, ele seria pai de multidões, e a sua descendência seria crescida por norte, por sul, por leste, por oeste. Isso aos olhos humanos, irmãos, é impossível. É impossível. Uma coisa eu quero frisar para vocês. Eu ouvi isso e isso marcou muito a minha vida. A palavra profética, irmão, ela nunca se encaixa com a nossa realidade. Nunca. Por quê? Se você observasse, olhar para a vida de Jacó, você nunca iria pensar que Jacó tinha condição de herdar essa terra. Né? Então a palavra profética, ela nunca se encaixa com a nossa realidade. Né? Deus vê você, o que Ele vai fazer em você, não o que você é. Deus tinha um plano na vida dele, e esse plano consistia em 4 níveis de vida. 4. Aquela escada, aos olhos espirituais, ela tinha 4 degraus. Eu vou explicar para vocês quais são os 4 degraus daquela escada. Não olhe essa escada daqui ao céu com olhos humanos. Mas por quê? Porque todo ser humano, ele tem 4 níveis de vida dentro de si. Vou provar. Certo? E, sabe, irmão? Jacó acorda daquele sonho. Né? A primeira coisa que ele faz, sabe? Quando ele acorda daquele... Né? Assustado, ele fala: quão temível é esse lugar, sabe? Ele teve temor ao Senhor, porque Deus apareceu para ele, ele teve temor. E a primeira coisa que ele faz é pegar aquela pedra e ungí-la. Fala assim: é aqui que Deus apareceu para mim, altar. Porque altar fala de relacionamento com Deus, certo? Ele ungiu aquela pedra, ele falou assim: aqui que Deus falou comigo, então eu estou marcando aqui um altar. Ele temeu ao Senhor e falou: quão temível é esse lugar. É da Dom Hashanai, é a casa de Deus, porta dos céus. Então ele temeu, irmãos, e ungiu aquela pedra, certo? Agora aquela pedra, irmãos, olha, e outra coisa que Jacó fez também, né? Vocês podem reparar que Jacó faz um voto, certo? Por isso que eu pedi vocês para destacar muito nessa pedra. Naquela pedra, Jacó unge aquela pedra e faz um voto ao Senhor, certo? Quando você tem um projeto, irmãos, presta atenção, quando você tem um projeto na vida, esse projeto ele não vai se cumprir se você não fazer uma aliança com o Senhor. Porque nosso Deus é um Deus de aliança. Certo? Então Deus, ele não tem a responsabilidade de abençoar você, abençoar uma pessoa que não tem aliança com Ele. Então aquela pedra simboliza mais do que uma pedra. Foi Deus que colocou aquela pedra no caminho de Jacó. Por quê? Por que Deus colocou aquela pedra no caminho de Jacó? Para mudar a vida de Jacó em 2. Jacó era um antes da pedra. Depois da pedra, Jacó é outra. Foi outra pessoa. Então Deus colocou uma pedra no caminho de Jacó para mudar a sua vida em 2. E o nosso Deus faz assim, irmãos. Tem vezes que Ele coloca pedra nos nossos caminhos. Quantas pedras às vezes você vê na sua vida? Quantas pedras você às vezes nem dá atenção por ela? Sabe qual é a pedra da sua vida? Certo? Porque Deus coloca pedra nas nossas vidas. Por que Deus coloca pedra na nossa vida? Para a gente fazer como Jacó. Pegar essas pedras, sabe? Não murmurar. Jacó não murmurou. Aquela pedra dura machucou a cabeça de Jacó. Eu tenho certeza. Mas Jacó não murmurou. Ele pegou aquela pedra e transformou ela em um altar ao Senhor. E é assim que Deus quer que você faça nessa noite. Quando as pedras aparecerem no seu caminho, você pega ela, unge ela e transforma ela em bênçãos na sua vida. Certo? Aquela pedra era uma bênção de Deus na vida de Jacó. Foi Deus que colocou aquela pedra na vida de Jacó, para transformar a vida dele em 2. E a partir daquela pedra, olha o voto que ele fez ao Senhor. Ele fez um voto a Deus: se o Senhor for comigo, né, ele fala, me der pão para comer, de maneira que eu volte para a casa de meu pai, né, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ele erigiu por coluna será a casa de Deus, a igreja. Ele estava aí, entendeu? Falando que ia servir ao Senhor, a vida dele ia ser outra. E outra promessa que ele fez: e de tudo que me concederes, certamente eu darei o dízimo. Fidelidade ao Senhor, irmãos. A pedra fala de fidelidade. Ali ele ungiu aquela pedra e ele estava fazendo uma aliança com o Senhor, uma aliança de fidelidade ao Senhor. Nós devemos ser fiel ao Senhor. Nós vimos no ano passado que quando Jacó libertou o povo do Egito, né, levou para o pé do Monte Sinai. Então Deus queria falar com Moisés, falar com o povo. Então a primeira coisa que Deus exigiu, o povo queria umas leis, queria leis para julgar. Moisés queria leis para julgar o povo.
Então ele falou com o Senhor falou assim, eu vou dar a lei, mas primeiro eu quero que vocês façam, o povo faz uma aliança comigo. Certo? Então aquele povo, Moisés chega aquele povo e faz o povo fazer uma aliança com Deus. E Moisés sobe ali naquele monte orar. Certo? Alguns estudiosos dizem que ele não ficou ali 28 dias, não demorou 28 dias que Moisés estava no monte e aquele povo já fez um bezerro de ouro, quebrou. Quando Moisés estava lá em cima orando para Deus em jejum 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, para trazer as leis do Senhor para aquele povo não esperou nem 28 dias, já fez um bezerro de ouro. Certo? Então, irmãos, ele quebrou a aliança, aquele povo quebrou a aliança com Deus. E Deus o que faz? Deu outra oportunidade para aquele povo. Então, o nosso Deus, se você olhar pelo passado dos nossos ancestrais, todas as pessoas que Deus usou tremendamente na Bíblia, fez uma aliança com o Senhor. Entendeu? O nosso Deus, ele só age na vida de uma pessoa depois que se você entrega a vida na mão dele e faz uma aliança de fidelidade ao Senhor. Nós devemos ser fiel ao Senhor, porque vamos supor, às vezes, eu sei que nossas vidas não somos fiéis ao Senhor. É impossível, nós somos 100% fidelidade ao Senhor, não somos perfeitos. Mas Deus, ele sabe a intenção do seu coração. Agora, a aliança, irmãos, ela tem que ser renovada. A cada instante você tem que renovar a sua aliança com o Senhor. Não é você fez uma aliança há muito tempo atrás e pensar que aquela aliança está de pé. Não, você às vezes quebrou essa aliança sem saber. Né? Então a aliança ela foi feita para ser renovada. Cada dia você tem que renovar a aliança com o seu Deus, porque o nosso Deus ele é firme. Ele não quebra a aliança. Nosso Deus é fiel. A aliança de Deus em nossas vidas não depende da sua fidelidade, porque Deus sabe que nós somos infiéis, nós somos pecadores, né? Pecar não é o problema é você esconder o erro. Ou seja, é um problema, o maior problema é você esconder o erro, pensar que Deus não está vendo, né? Então faça uma aliança com o Senhor e cumpre, seja fiel. Jacó fez uma aliança com o Senhor, e dessa pedra para cá Deus começou a usar ele, mudar a sua vida tremendamente, certo? Então, depois que ele fez essa aliança com o Senhor, Deus começou a trabalhar na vida dele, nas 4 áreas que eu vou dizer para você. Aquelas caras tinham 4 degraus, como eu disse, porque todo ser humano possui 4 níveis de vida dentro de si, né? Eu vou falar, você tem vida física, você tem vida emocional, você tem vida intelectual e você tem vida espiritual. São 4 níveis de vida que você tem dentro de você. Cada ser humano possui. E para se entender uma coisa, irmão, o mundo espiritual, ele é organizado. Nada acontece por acaso no mundo espiritual. Tudo acontece dentro de um sincronismo. O céu é mais organizado do que você pensa. Nada acontece por acaso. Ou seja, o que eu estou dizendo para você, esse mundo que nós vivemos é o reflexo do mundo espiritual. Ou seja, as coisas que você faz aqui nesse mundo afetam o mundo espiritual, né? Então, tudo nesse mundo e no mundo espiritual se move através de ciclos de anos, né? Pré-determinados por Deus. Agora diz, você é organizado. Quando Deus faz todas as coisas, você repara, Deus faz primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia e volta para o primeiro. É um ciclo. O judeu sabe que isso é um ciclo que dura cada 7. Né? Olha os sonhos de Faraó: 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Ninguém decifrou. Chegou em José falou: você morre. Isso é um ciclo de vida, né? São ciclos. Nós teremos 7 anos de fartura, depois 7 anos de seca, né? Então, irmãos, o mundo espiritual ele funciona assim. Deus dá um tempo determinado para aquela obra acontecer na sua vida, entendeu? Então, na vida de Jacó, Deus ia trabalhar. Por que Deus ia trabalhar na vida de Jacó? Às vezes tem pessoas que não precisam ser restauradas nesses 4 níveis. Ou seja, às vezes você está bem fisicamente, mas não está bem espiritualmente. Ou vice-versa. Às vezes você está bem emocionalmente. Ou eu estou bem emocional. Meu emocional está bem, mas você não está bem fisicamente. A coisa mais difícil para um mortal, um ser humano como nós, é conseguir plenitude nesses 4 níveis de vida. É você conseguir perfeição, plenitude nesses 4 níveis.
É muito difícil você estar bem fisicamente, você estar bem emocionalmente, você estar bem intelectualmente e você estar bem espiritualmente. É difícil você conseguir essa plenitude. Igual eu disse, nada no mundo espiritual acontece por acaso. Às vezes acontece algo na sua vida em que você não dá importância para aquelas coisas que acontecem com você, sabe? E você tem que aprender a valorizar as pequenas coisas que acontecem com você. Às vezes acontece uma coisa e você pensa, isso não é nada, mas pode ser que é uma pedra que Deus está colocando na sua vida, patrão, né? Para você mudar a sua direção, certo? Porque Deus faz assim. Deus não trabalha como a gente pensa que Deus trabalha. Deus trabalha de outra maneira. Então, irmão, aquela escada era um projeto de vida que Deus tinha, revelou para Jacó. Jacó precisava ser restaurado nesses 4 níveis de vida. Por quê? Porque Jacó, o caráter de Jacó, irmãos, era um caráter falho. Jacó não era, né? Nós conhecemos a natureza. Por que eu disse que Jacó é o mais humano dos 3 patriarcas? Por quê? Porque nós conhecemos a natureza espiritual de Abraão, né? A Bíblia, ela demonstra com clareza a natureza espiritual de Abraão. Ela demonstra com clareza a natureza espiritual de Isaac. E muito mais a natureza humana de Jacó. Como eu estava dizendo, porque Jacó ele tinha defeito no seu caráter, né? A Bíblia demonstra com clareza o defeito de Jacó no caráter dele, né? Então Deus ele tinha que restaurar. Para Deus fazer um milagre na vida dele, porque Jacó ele não podia abençoar, ele tinha que ser transformado. Deus tinha que transformar ele nesses 4 níveis de vida. E partindo dali, irmãos, depois que ele sai dali daquela pedra, ele faz aquela promessa com Deus, ele faz aquela aliança com o Senhor. Ele parte dali e ele vai para onde? Para a casa do seu tio Labão, certo? E lá ele encontra uma mulher linda, né? E ele encontra uma mulher muito bonita. É o primeiro degrau. Eu quero falar sobre o primeiro degrau daquela escada, né? Aí, aqui, Labão, ele encontra Raquel. Nós conhecemos a história. Ele encontra Raquel ali naquele poço, né? Raquel estava querendo dar água para o rebanho do seu pai. Então ele olha para Raquel e se apaixona na primeira vista. Ele se apaixona por Raquel. Ele vai dar um beijo nela e chora. E se apaixona. Foi apaixonado à primeira vista. Então, ele sai dali e vai até a casa do seu tio Labão. E ali no caso do seu tio Labão, ele fala para Labão, eu gostei da sua filha, eu quero casar com ela. Aí Labão falou assim, tudo bem, você quer casar com ela? Eu aprovo, eu vou casar, é meu parente, melhor dar para você do que dar para outro, né? Aí Jacó falou assim, eu trabalho com você quantos anos? 7 anos, por Raquel. O Labão falou, Jacó disse, trabalharei para Raquel 7 anos. Olha você vê como é que é o caráter de Jacó. Jacó já saiu dali, acabou de fazer a promessa com Deus, já queria propiciar a Deus. Por quê? Porque o amor, irmãos, o amor está no 2º nível de vida do ser humano, que é a área emocional. Jacó já saiu dali, já queria trapacear, já pular o primeiro degrau daquela escada, que era o físico. Deus queria dele algo. A área física, ela está ligada na área do essencial. Deus queria o essencial de Jacó primeiro. Ou seja, quando ele saiu dali, né, Deus tinha um projeto. Aquela escada era um projeto, são 4 degraus. Lia representava o primeiro degrau daquela escada. Por que Deus permitiu que Labão enganasse Jacó? Porque Deus sabia que Raquel era semi-estéril. Raquel era estéril e não podia dar filhos para Deus. A promessa de Deus é que a descendência de Jacó se multiplicasse. Como Jacó não podia casar com Rebeca, porque Rebeca era estéril, mas Deus queria filhos dele. Então permitiu que Labão enganasse Jacó e desse Lia primeiro. Porque Lia é o primeiro degrau daquela escada. E Jacó já queria pular de degrau. E logo para a área emocional, que é o 2º degrau, né? Então Deus permitiu que Labão enganasse Jacó, casasse com Lia. Porque, olha como a Bíblia é perfeita, irmãos. Através de um contato físico entre Jacó e Lia, é que veio nascer o seu 4º filho, que é Judá, que foi da descendência de Judá, que veio o nosso Messias. Então Deus sabia
E Lia, não foi Rebeca que deu a descendência messiânica para Deus. Não foi Raquel que deu, foi Lia. Através de um contato físico. Por isso que o contato físico fala de essencial de Deus. Deus queria abençoar Jacó. Ele queria que ele seguisse aqueles degraus, porque Deus não pula degrau, irmãos. Vida com Deus, presta atenção, vida com Deus é degrau. Não adianta você achar que converteu hoje, né, e você vai ser logo um... Não, não é assim não. Vida com Deus é degrau, é passo a passo. Você vai aprendendo e vai subindo. Por isso aquela escada é uma escada. Lia representava o primeiro degrau daquela escada, vida física, porque através de um contato físico veio nascer um filho chamado Judá. E o Messias veio de Judá. Aí Jacó trabalha 7 anos para ganhar Rebeca, né? Raquel, para ganhar Raquel, quer dizer, Rebeca é a mãe dele. 7 anos, aí Labão engana ele e dá Lia, né? Aí ele trabalhou, foi receber a bênção, conhecemos a história. Labão engana ele, dá vinho para ele, né? Dá vinho para ele, coloca o quarto bem escuro ali, né? E ele não está vendo nada. No outro dia, quando ele acordou, achando que era Raquel, não é Raquel, não é Lia. Você me enganou, Labão, você me enganou, né? Aí o que Labão fez? Labão era muito esperto. Falou assim, ok, então termina a semana com essa, né? Termina a semana com essa, eu te daria a outra também. Agora, a segunda área da sua vida seria restaurada, que é a área emocional. Por que a área emocional? Porque o amor está no segundo nível do ser humano, na área emocional. Agora Deus ia permitir que a segunda área da vida dele fosse restaurada, o lado emocional. Então aí Jacó fala assim, tudo bem, agora eu vou trabalhar com você mais 7 anos por Raquel. Só porque ele recebeu Raquel primeiro, né, pô? Ele recebeu Raquel primeiro. E aí, se você ler ali aqui, ó, Labão também dá Raquel como segunda esposa, lá em Gênesis 29, capítulo 7. Vamos ler lá. Alguém lê para mim, por favor. Gênesis 29, capítulo 27 a 30. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirá. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva filha. Até 29? E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Ou seja, irmão, em 2 ciclos de vida de 7 anos, Jacó já estava no segundo degrau daquela escada. Vocês viram como a Bíblia é perfeita? 7 anos. Ele serviu 7 anos com Lia, depois mais 7 anos com Raquel. Agora, a segunda área da sua vida já estava restaurada, que é o amor, porque Jacó, ele amava Raquel. Amava. Então ele já estava, Deus já tinha transformado Jacó na área física, ou seja, Deus já tinha dele o essencial que Deus queria, e na área emocional, Deus deu a ele o que ele queria na área emocional. Agora faltava a intelectual. A intelectual, irmãos, é o terceiro nível do ser humano. A parte intelectual, onde Deus ia trabalhar com Jacó na parte do intelecto, né? Onde ele ia enriquecer Jacó. Ou seja, as riquezas estão na parte intelectual do ser humano, né? Vamos ler o terceiro degrau aqui. Deus aparece em um sonho e dá a estratégia para Jacó. Gênesis 31, 11. Olha só. Por que Deus faz isso? Porque Labão, quando Jacó vence 7 anos trabalhando com Raquel, o Jacó chega até Labão e diz, ó Labão, estou trabalhando com você aqui já tem 14 anos, e até agora eu não ganhei nada. Então, eu queria ir embora. E Labão falou, não, fica aí, né? Agora eu te pagarei um salário. Olha o salário que ele pediu. Não, tudo bem, você não vai me dar um salário, você vai me dar as partes das ovelhas, né? O que nascer malhado e listrado é meu, né? E o que nascer branco é seu, vamos supor. Então, Labão aceitou a proposta. Não, então agora eu vou trabalhar, vou ganhar. Então Deus vai trabalhar agora Jacó com intelecto, né? Aí, só porque Deus viu que Labão estava trapaceando Jacó, trapaceando, né? Olha só para você ver. Jacó que trapaceou tanto, agora ele estava recebendo, né? Labão estava trapaceando ele agora.
né? Porque Labão queria que ele fosse embora. Então, Jacó, ele percebeu, Deus viu que Labão estava trapaceando. Por quê? Porque quando ele tirou todas as ovelhas, listradas e pintadas, colocou no outro terreno, de acordo que não tinha condição de cruzar, nascer pintado e malhado. Então Deus viu, e Deus apareceu para Jacó em um sonho, mandou um anjo falar com ele. Olha aqui, o terceiro livro, Gênesis 31, 11. Eu vou ler para vocês, de 11 a 12. Gênesis 31, 11. E disse-me o anjo de Deus em sonhos a Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tu o que Labão te fez. Então, Labão trapaceou ele, mas Deus deu a estratégia para ele. Deus deu a estratégia para Jacó para adquirir riqueza e tirar vantagem sobre Labão. Então, irmãos, Deus aí já está trabalhando na parte do intelecto de Jacó. Deu para ele sabedoria. Por que eu estou falando sobre isso, sabedoria, irmão? Porque é o seguinte, dentro dessa área do intelecto do ser humano, você pode ter abre-se um leque, como se fosse um leque, para mais 4 níveis. Ou seja, dentro da área intelectual, você pode ter 2 de baixo, 2 de cima. O que são 2 de baixo e 2 de cima? Ou seja, daqui da terra, você pode ser esperteza, você pode adquirir esperteza ou inteligência. Mas é coisa que você adquire aqui na terra. Esperteza, você é esperto. Nós somos inteligentes, então é de baixo. Agora, 2 só pode vir de Deus. Dois dessas áreas só pode vir de Deus, que é sabedoria e consciência. Ou seja, Deus não deu para Jacó esperteza, Deus não deu para Jacó inteligência, Deus deu para Jacó sabedoria. Como é que Jacó ia saber que aqueles bichos bebessem água, com as varas na frente e nascer malhado? Então foi Deus que deu. Nós vimos aqui que o anjo apareceu para ele e disse, mostrou para ele a estratégia. Então Deus abençoando a parte financeira de Jacó agora. Depois do físico, o emocional, Deus trabalha na área financeira. E assim é a nossa vida, irmão. Você tem que aprender o seguinte, que não adianta Deus estar trabalhando numa área da sua vida. Às vezes, hoje eu falo para mim que Deus está trabalhando na minha vida emocional. Entendeu? Por quê? Porque Deus está prosperando minha família. Minha esposa teve um segundo filho. Então você tem que ver, irmãos, o grande dificuldade é você ver em que área da sua vida Deus está trabalhando. Você tem que parar e prestar atenção em que área que Deus está me restaurando. É na área física? É na área emocional? É no meu intelecto? Ou na área espiritual? Eu ainda não falei da espiritual. Vamos chegar lá no espiritual. Então, eu quero dizer para os irmãos que não adianta Deus estar trabalhando em uma determinada área da sua vida, vamos supor, no emocional, e você pensar logo no intelectual, em riquezas. As coisas não funcionam assim. Então, às vezes, muitas bênçãos não acontecem na nossa vida, muitas bênçãos não chegam até nós, porque nós estamos trabalhando de maneira ao contrário de Deus. Deus está te prosperando na área emocional e você está buscando riqueza. Né? Assim acontece com a nossa... O emocional fala de família, irmãos. Família, sabe? Você constitui família. Né? Então, o emocional fala que você está bem aqui, emocionalmente. Sabe? Então, como é que eu vejo isso? Deus trabalhando na minha vida. Eu tenho convicção que Deus está trabalhando no meu lado emocional, porque eu estou tranquilo. Em certo determinado ponto da minha vida aqui nos Estados Unidos, eu pensava muito em riqueza, em dinheiro. Eu brigava com minha esposa, nós temos que ganhar dinheiro para ir embora, entendeu? Eu quero ir embora, eu quero ganhar dinheiro. Eu comecei a trabalhar em 3 serviços, me matando, sabe? Mas aí Deus, depois dessa mensagem, Deus me mostrou, sabe? Deus me mostrou essa mensagem e falou assim: olha, eu estou te prosperando na segunda área da sua vida emocional. Você tem que saber em que área que Deus está trabalhando em você. Para quê? Porque Deus é organizado, irmão. Deus não pega assim, trabalha um pouco no físico e vai lá no espiritual, não. A sua área é assim, ó. É degrau por degrau. Entendeu? Na minha vida vai se cumpriu em 2012, agora 7 anos da minha área emocional. Por quê? Porque Deus restaura, irmãos. Quando Deus tem um projeto na sua vida. Por que eu falo isso? Porque a minha vida, o Satanás roubou a minha primeira esposa. Eu falo assim, roubou porque eu perdi. Entendeu? A minha parte emocional, eu deixei Satanás roubar. Quando você não toma posse das coisas, desse ciclo de vida, eles se mudam. Se você não toma posse deles, você não
toma posse de Deus, você não recebe isso. Ou seja, venceu os 7 anos, se você não tomar posse, já é, você perdeu. Então, irmãos, Deus quer colocar os ciclos da sua vida em ordem. Você tem que prestar atenção e ver em que área que Deus está trabalhando na sua vida. Se Deus está trabalhando na área financeira, ótimo, então invista na área financeira. Você tem que investir no que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está me prosperando, está me dando riqueza, então você investe na riqueza. Mas se for na área emocional, invista na área emocional, na sua família. Esteja mais com a sua esposa, com seus filhos, cuide deles, invista nessa área. Porque vai chegar um determinado tempo da sua vida que Deus vai falar assim, agora chega, já venceu essa parte, agora eu vou mudar, é outro nível de vida. Agora eu vou te restaurar na área intelectual. Agora eu vou te dar sabedoria, ou vou te dar inteligência, ou vou te dar consciência. Para você adquirir aquilo que você precisa. O quarto nível do ser humano, o espiritual. Olha, isso é tremendo. Sabe? Você já consegue imaginar aí que Deus já tinha restaurado Jacó em 3 níveis já. Físico, o emocional e o intelectual. Por quê? Porque Jacó, irmão, ele ficou riquíssimo. Deus prosperou ele tanto ali trabalhando com Labão, que chegou uma determinada época da vida dele, ele disse para Labão, nós vamos ter que separar, porque já está dando contento entre os seus criados e os meus criados, eu já sou mais rico do que você. Né? Então Deus prosperou Jacó tanto nessa área de riqueza financeiramente, que Jacó tinha que sair dali. Deus falou para ele, agora chegou a hora de você voltar para casa. O espiritual estava para vir, irmãos. Deus veio trabalhar na área espiritual dele. Então Jacó era riquíssimo, igual eu disse para você, riqueza em 4 níveis, não era só de dinheiro. Jacó era riquíssimo em dinheiro, Jacó era riquíssimo em sabedoria, é um nível de riqueza. Entendeu? Então Jacó era riquíssimo, ele já estava, né? Deus já tinha transformado a vida dele em 3 níveis, faltava espiritual, e Jacó sabia disso, né? Ele sabia disso por quê? Ele sabe que eu falo que Jacó sabia disso, já estava chegando ao seu lado espiritual, porque ele mandou, ele vai voltar, encontrar com seu irmão Esaú. Então o que ele faz? Ele separa os bandos ali daquilo que Deus deu para ele, das suas ovelhas, manda de presente para o irmão. Porque quando Jacó faz isso, irmão, ele separa uma parte daquilo, tudo que ele tinha ali, eu não sei, tem que olhar aqui quantas camelos, quantas ovelhas que ele separa, e manda para o seu irmão. Ele estava restituindo aquilo que ele roubou do irmão. Ele estava dizendo, eu te roubei a primogenitura, te roubei uma bênção. Então quando Jacó pega aquele rebanho e manda para o irmão, ele estava restituindo o que tinha roubado do irmão dele. Então a área de Deus está trabalhando na área espiritual dele. Às vezes, irmãos, a gente tem que parar e pensar se a gente não deixou nada para trás, né? Olha só, quem conhece a história de Zaqueu? Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, né? Mas ele era judeu, mas era publicano. Então, olha só o que Zaqueu faz. Zaqueu recebe Jesus. Zaqueu sabia disso. E cada ser humano ele possui esses 4 níveis de vida. Zaqueu sabia. Então, Jesus vai na casa de Zaqueu. Aí Zaqueu fala assim, Jesus, Senhor, eu quero restituir toda pessoa que eu roubei. Jesus ficou calado, que bom, Zaqueu, né? Quero restituir. E Zaqueu ficou calado. Pensou assim, ele não tem nem moral para mim. Aí Zaqueu fala assim, não, Senhor, eu não quero só restituir as pessoas que eu roubei, eu quero restituir 4 vezes mais. Quando ele fala assim, 4 vezes mais, aí Jesus fala, hoje eu estou nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu era judeu, ele era publicano, mas era judeu. Ele sabia que todo ser humano tem 4 níveis de vida. E ele precisava ser restaurado nos 4 níveis de vida. Por isso, quando ele disse, eu restauro, a cada pessoa que Zaqueu restaurava, Deus restaurava uma área da vida dele. Então, quando ele devolvia para a mesma pessoa 4 vezes aquele tanto que ele roubava, Deus restaurava um nível de vida dele. Ele restaurava. Ao fim que ele terminou de restituir as pessoas, ele roubou, já que ele foi o mais rico da época. Porque ele foi restituir tudo aquilo que ele roubou. Então, olha só, lá em Gênesis, capítulo 32,
versículo 22, Jacó luta com o anjo. Então, Jacó, ele sabia, estava chegando na área espiritual dele, ele sabia que ele precisava de uma bênção do Senhor para encontrar com o seu irmão, porque o seu irmão estava irado. Já queria encontrar com ele, estava irado. Então, o que Jacó faz? Ele manda o rebanho na frente, manda suas esposas e fica para trás. Sabe, irmãos? Ele fica para trás porque ele tinha que ter um encontro com o Senhor. A hora estava chegando e ele estava naquela aflição. Será que Deus, pensava, será que Deus vai fazer algo na minha vida, Eu não posso morrer. Eu sou promessa de Deus. Deus falou comigo da minha descendência. Seria como o pó da terra, então eu tenho que falar com Deus. Eu não vou desistir. Olha a perseverança de Jacó. Jacó foi perseverante nessa parte. Então, ali no Val de Jabó, ele encontrou um anjo. Olha só. Gênesis 32, eu vou com vocês. E levantou-se aquela manhã, aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os, fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Depois, no versículo 28, então disse, não se chama... Não, esse é o anjo, olha o que o anjo falou, esse é o anjo falou. E vendo que Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que até amanhecer o dia. Então, olha só, Jacó ali naquele voo, ele vê o anjo do Senhor. Então, o que ele faz? Ele agarra o anjo do Senhor e ele fala para ele, eu não te largarei enquanto você não me abençoar, porque Jacó sabia que ele precisava de uma bênção do Senhor para voltar para sua casa. Ele não podia voltar da mesma maneira em que ele saiu dali. Então, às vezes, é assim que a gente pensa. Todo mundo aqui não quer voltar para casa da mesma maneira que saiu de lá. Nós precisamos de uma bênção nas nossas vidas. Deus quer te abençoar, Deus quer te tocar. Então, ali, Jacó lutou com aquele anjo toda a madrugada, toda a noite. E aquele anjo, para escapar de Jacó, ele feriu a sua conjuntura. Quando ele feriu a conjuntura, ele tocou na conjuntura de Jacó. Aí ele perguntou ele assim, mas Shem, ele falou, Sheni Jacó? Ele falou, Ló, atá Ló Sheni Jacó? Shem, vê atá? Ou seja, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. Ele falou assim, não, seu nome não é Jacó,